Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez. O assunto de hoje é a lição de número 8, que será lecionada no dia 20 de fevereiro deste ano 2022. Qual o título? A lei e os evangelhos revelam Jesus. A lei e os evangelhos revelam Jesus. Bom, nós temos que fazer uma análise. Toda vez que você for ler a Bíblia, estudá-la, você não pode ler a Bíblia simplesmente para apenas interpretar ela. Interpretei a Bíblia, pronto. Descobri algumas coisas, pronto. E depois disso, eu faço o quê? Então, existem muitas discussões hoje em torno da Bíblia Sagrada, quanto à interpretação, quanto o tempo em que viveram os homens que foram inspirados por Deus para poder escrever alguns livros da Bíblia Sagrada, os profetas e tudo mais. Essa exploração é importante. Você saber, ter entendimento dos motivos para qual foi escrito cada livro. Agora, depois que você entendeu os motivos para quais foram escritos cada livro da Bíblia, inclusive o Pentateuco, que é um ponto que nós vamos explorar nessa lição. E depois, como é que você fica depois disso? Como que fica a tua mente? Você apenas só quer saber disso? Mais nada? Porque a palavra de Deus, a função dela é nos orientar a obedecer os preceitos de Deus. Você tem feito isso? Consegue fazer isso? Tem cumprido os preceitos de Deus na sua totalidade? Mas o Antigo Testamento é do passado. Tá bom, vamos para o Novo. É verdade? Jesus ele disse uma palavra interessante que às vezes a gente passa batido, o chamado ponto cego. A gente passa batido ou finge não ver. Ele, em uma das suas palavras no Evangelho de João, já que alguns gostam de ficar batendo na tecla Antigo Testamento, não é verdade? Jesus, ele disse essas palavras interessantes aqui, e que às vezes nós passamos e não vemos. Capítulo 12 do Evangelho de João, está até marcadinho aqui, ó. Aí. Tá? Capítulo 12 do Evangelho de João, do verso 46 a 48 apenas. Só para nós sintetizar aqui. Diz assim, verso 46, ele disse: Eu sou a luz que vinha ao mundo. Ele foi projetado lá atrás. Está entendendo? Se você quiser entender um pouco mais, leia a carta aos Hebreus, mas leia com calma, com paciência. Não leia como se lê um jornal ou uma revista. Leia com calma para você entender. Eu sou a luz que vinha ao mundo, no verso 46 do capítulo 12 do Evangelho de João, para que todo aquele que crê em mim, olha só, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Ele fala aqui de se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, ele disse o quê? Eu não o julgo. Que Jesus maravilhoso, né? Eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. A missão de Jesus é salvar. Alguém vai dizer, nossa, que Jesus não condena ninguém, a gente não deve julgar a ninguém, que Jesus não condena ninguém. Ele disse assim, eu vim para salvar o mundo. O verso 48 diz, quem me rejeitar, a mim
e não receber as minhas palavras, ele diz, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Você vai correr para onde? Me explica. Nós vamos correr para onde? É que Jesus falou maravilha, mas ele falou aqui. A palavra que eu tenho falado, essa há de julgar no último dia. Então, quando nós formos ler a Bíblia, não podemos ler a Bíblia simplesmente para ler um texto e expor em público para um grupo determinado de pessoas. Ela precisa falar antes comigo, tá? Ela precisa me consertar primeiro. E às vezes eu tenho o ofício de falar, mas meu coração não está puro, minha mente não está pura. Eu só tenho o ofício de falar. Eu só cumpro um ofício. Para isso você tem observado no cenário evangélico, no cenário cristão, quantos escândalos acontecendo. Porque depois que o ser humano ele tem um problema com ele. Nisso eu me incluo, porque eu sou ser humano também. Nós temos um problema. Depois que a coisa está consolidada, estamos abastecidos, as coisas estão dando certo, nós se achamos o Todo-Poderoso. Podemos decidir as coisas, podemos mudar o que a Bíblia diz, podemos mudar aquilo que Deus falou, porque já alcançamos um prestígio de pessoas que nos admiram. E quando o homem se inclina para esse lado, ele acaba criando um problemão, fazendo as pessoas pecarem ainda mais. Já que ele tem prestígio, Deus não está mais nesse negócio. Já que ele é glorificado, me diz a Bíblia que o nosso galardão não... tem gente que quer receber galardão só aqui, né? E a pessoa usa-se da influência que tem para mudar preceitos que Deus falou, conselhos que Deus deu, não é verdade? Para uma boa vivência entre as pessoas, ele traça o seu próprio perfil. E muitos os seguem porque o admiram. Então, o cenário cristão atual ele está fragmentado. Por quê? Porque os homens alcançaram o poder que Deus deu, o prestígio que Deus deu a eles, e agora estão caminhando numa rota totalmente diferente e querem justificar os seus males usando a própria Bíblia. Estudar a Bíblia apenas para interpretá-la e não permitir que aquele que é o autor da Bíblia, que é o Todo-Poderoso, transforme a nossa vida, é uma garimpagem em vão. Perda de energia e o risco de não ser salvo. Compreendeu? Então, vamos só dar fazer um resumo dessa lição, porque se formos falar muito, vai tomar muito tempo. O título é A Lei e os Evangelhos Revelam Jesus. O texto áureo é: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio, capítulo 6, verso 4. Verdade prática diz: a lei não salva, mas esboça o plano da redenção confirmado nos evangelhos. Tá, vamos à introdução para nós podermos adiantar aqui. Tem a leitura de semanal, que você pode fazer, que todos os dias tem a leitura de segunda a sábado, que você pode fazer para poder dar uma síntese, né, no assunto que você está estudando. A leitura de segunda-feira está em Neemias 10, 29. Você que tem a sua revista, dá uma discorrida, lê com calma, anota, procura ter um caderninho de anotação. Anota as partes mais relevantes para que você possa fixar aquilo que você está lendo em sua mente. Bora para frente? Bora lá.
A introdução diz assim: a lei e os evangelhos pertencem, respectivamente, ao Antigo e ao Novo Testamento. São livros sagrados, de origem divina, que integram o cânon das Escrituras. Possui igual autoridade como regra de fé e prática, porém com funções distintas. Os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Isso é fato, já comparei. Na lição de hoje estudaremos a relação entre o Pentateuco e a mensagem de Cristo. Você lembra que Jesus falou em alguma das suas campanhas, aqui quando ele estava desenvolvendo o seu ministério, você lembra, você que é um leitor da Bíblia, você lembra que ele disse assim: eu não vim anular a lei, mas eu vim cumpri-la. Você lembra dessa passagem? Então, seguindo, primeiro ponto, primeiro item. Primeiro ponto, o texto diz, o título diz, o Pentateuco, a lei de Deus. Pentateuco é o quê? São os 5 livros do Antigo Testamento, os primeiros 5 livros, né? Primeiro ponto, primeiro item, os 5 livros da lei. Pentateuco é uma palavra que deriva de 2 termos gregos, penta e teucos, né? Que significa 5 volumes. Trata-se de conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Gravou? Isso a gente estuda no curso básico de teologia, que dá uma síntese melhor nisso, né? Vamos lá. Os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá. No texto hebraico, e pelos judeus ainda hoje, esses volumes são denominados de Torá, com sentido de instrução, ensino, direção. Então, a finalidade é instruir, ensinar e dar direção àquele que lê. A totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei, em Êxodo 24, verso 12, Mateus 5, 17. A lei de Moisés, conforme Josué 8, 31, 32, Atos 13, 39. A lei de Deus, Neemias 8, 8, é fato, eu já li, Romanos 7, 22. E a lei do Senhor, Neemias 10, 29, e Lucas, capítulo 2, do verso 22 e 23. Então, o Pentateuco, ele é descrito assim. É um livro de orientação, instrução e ensino, para que, ao ler esses livros, nós possamos ter uma postura, tanto ética, quanto moral, quanto espiritual, quanto a relação com Deus e com o próximo. Lá já no Antigo Testamento, já tratava da relação com o próximo. A relação com o próximo, ela faz com que nós acentuamos ainda mais os ensinamentos divinos, que tem por finalidade nos conduzir a uma vida de plenitude. Paz em casa, paz com os vizinhos, paz na sociedade, prosperidade. Na obediência, capítulo 6 de Deuteronômio diz, no capítulo 6 de Deuteronômio tem uma passagem, uma palavra que diz, olha o que Deus fala para os filhos de Israel, no capítulo 6 de Deuteronômio. Está escrito aqui. A partir do capítulo 6 de Deuteronômio, tem uma série de palavras que foi dita por Deus ao intermédio de Moisés, para garantir a vida dos israelitas, para que eles pudessem ser um povo unido, um povo
apto a vencer os dilemas da vida, os inimigos. Olha o que ele diz aqui, capítulo 6, a partir do verso 1. Estes são, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, Moisés falando, para se vos ensinar, para que os fizesse na terra, a que passais a possuir. Isso quando ele chegasse em Canaã. Para que temas ao Senhor teu Deus, guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno. Tu, falou para o homem, teu filho e o filho dos seus filhos. Aqui é o casal, tá? Porque você é uma família. Aqui é uma palavra direta ao chefe de família junto da sua esposa para com seus filhos. Tu e teu filho e o filho do teu filho, tá? Todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam, olha só a promessa, e que teus dias sejam prolongados. Então, quando você chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, falando no capítulo 6 de Efésios, a partir do verso 1, ele diz uma coisa interessante. Vós, filhos, obedecei os vossos pais no Senhor, para que vivam muito tempo sobre a terra. Esse conselho Paulo deu, falando aos irmãos de Éfeso e diretamente à família, nesse texto do capítulo 6, ele diz isso. Mas por que ele disse isso? Por causa da referência do Pentateuco. Porque ele sabia, e já era também comprovado, que a obediência traz benefícios à alma, ao espírito e ao corpo. O homem vive uma plenitude. Vamos seguindo para frente. Vai ter muito assunto, né? Segundo ponto, né? Vou olhar o tempo aqui. Segundo ponto, a grandeza da lei. Estuda-se a lei sobre 3 aspectos. 3 aspectos. Grave. Escreve no teu caderninho. 3 aspectos. A. Morais que possuem validade permanente para todos os povos, não só para os judeus, aqui sabe os judeus, né? B. Cerimoniais. Cerimoniais aqui, nas apresentações, e tudo mais, que trata da liturgia religiosa dos judeus. E C, civis, né, que diz respeito à responsabilidade do israelita como cidadão. O cristão ele tem que ter muito cuidado, principalmente quando cada nação tem suas leis, suas crenças, né? Os seus governantes, tá? Aqui no Brasil, você vê aí as pessoas até xingarem o presidente, não é verdade? É uma falta de respeito muito grande, né? Mas quem que faz isso? São os estudados, os letrados que passou pela faculdade. Eles se acham no direito de denegrir a imagem de alguém, né? E isso acaba chegando na sociedade, na classe mais baixa, não é verdade? Mas em outros países não é aceito fazer o que se faz aqui. O próprio Jesus diz que nós temos que obedecer às autoridades. O próprio Jesus diz que nós temos que obedecer às autoridades, às leis, né? Então, as responsabilidades do cidadão, né? Aí, nossa declaração de fé ensina que a lei de Moisés é o mais importante código de leis da antiguidade por sua santidade, por seu caráter espiritual, por sua autoridade divina. A lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. A lei é espiritual. Romanos 7, 12 e 14. Contudo, enfatiza o documento doutrinário que a grandeza da lei vai além de tudo isso, pois nela Deus esboça o plano da redenção
humana em Cristo Jesus. Porque o fim da lei é Cristo, para que a justiça de todo aquele que crê, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a Bíblia Sagrada ela é tão completa, tá? Que as palavras ditas no Antigo Testamento, no Pentateuco, sendo mais específico, que é o que está se tratando aqui, se encaixam perfeitamente às do Novo Testamento. Não haveria sentido, né, se não houvesse essa ligação entre o Antigo e o Novo Testamento. Se o cristão ler a Bíblia com entendimento, permitindo que a voz de Deus fale ao seu coração através do Espírito Santo, ele não vai criar confusões ao ler a palavra de Deus. Ele vai conseguir compreender. Para cada coisa que Deus disse, em cada tempo, os motivos, porque Deus não perde tempo em dizer coisas simplesmente por dizer. Ele é muito responsável. Está entendendo? Então, por isso, cada coisa se encaixa, completando uma a outra. Tá certo? Por isso, o título da lição diz: a lei e os evangelhos revelam Jesus. Terceiro ponto. Só estou dando uma síntese aqui, tá? Na sala de aula aí, vocês vão estudar melhor, só para poder te ajudar aí na tua aula, tá bom? Terceiro, a lei e a fé cristã. A Escritura afirma que a função da lei era transitória, ou seja, passaria de um tempo para o outro. Ela foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Conforme Gálatas 3,19. Assim serviu de aio para nos conduzir à redenção em Cristo. Ou seja, a lei foi usada para nos mostrar o pecado. Às vezes nós cometíamos muitas coisas e não tínhamos consciência de que aquilo prejudicava e nos fazia o mal. Compreendeu? Então a lei ela veio para isso, para assumir um controle sobre os nossos sentimentos, as nossas intenções, diminuir os nossos ânimos. Houve um tempo que não existia lei. Tá certo? Quando os judeus eles estão se estabelecendo, porque eu vou falar um pouquinho de cada coisa aqui. Quando os judeus estão se estabelecendo na caminhada ali para poder entrar na terra prometida, para se estabelecer e tudo mais, Deus já havia alertado eles. Porque existia uma questão, né? Naquele tempo tinha o código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Se você matou, você tinha que morrer. Compreendeu? Então existia esse tipo de leis. Havia algumas leis. Só que essas leis, em parte, elas não se completavam. Ou de alguma forma, era aplicada de forma injusta. Mesmo assim, a lei de Deus aplicada através de Moisés, ela foi usada em muitas vezes de maneira injusta. É só você olhar quando Jezabel quis tomar a vinha de Nabote. Ela armou todo um cenário, ela manipulou toda a situação e matou um homem inocente, simplesmente para satisfazer o desejo de Acabe, seu marido, que era rei, um homem que tinha muitas possessões de terra, ficou interessado na vinha de Nabote, até que o pobre do homem foi assassinado e Acabe tomou posse da vinha de Nabote. Jezabel usou a lei em benefício dela. Por isso que em algum ponto da Bíblia diz que a lei estava enferma. Não por causa daquele que a propôs, mas de quem a interpretava. Você não está vendo no cenário atual do nosso país? A lei está dizendo uma coisa, mas os nossos juristas, eles interpretam outro para favorecer interesses.
copiou. Se a lei ela for mal usada, é isso que nós estamos assistindo para frente. Então a lei ela era transitória, ela ia passar. Né? Quando chegasse em Jesus, ela se completaria. A lei encerrou a humanidade debaixo do pecado. Gálatas 3:22. Desse modo, ninguém pode ser salvo pelas obras da lei. A lei ela veio para dar um controle, mas os homens a usavam mal. Ali no profeta Abacuque já tem ali um questionamento, até do profeta mesmo, na sua oração, reclamando que a lei estava sendo mal usada. Dá uma lida ali no livro do profeta, capítulo 1, 2, em que a lei era mal usada e os males aconteciam. E muitas injustiças eram cometidas. E quem está com o poder da lei, aquele que está no controle da lei, esse faz, se ele tiver um coração mau, ele vai usar essa lei para si e vai prejudicar os seus liderados, né? E nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei. Alguém vai dizer assim, mas a lei era maldita? Não. Mal era o coração de quem a implementava de maneira maldosa. Compreendeu? E nos deu a vida mediante o Evangelho. Não é verdade? Nesse aspecto, a obra de Cristo nos resgatou da maldição da lei e nos deu a vida mediante o Evangelho. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 10. Cristo é o único sem pecado, cumpriu a lei, tá? Ele cumpriu a lei, tá? E inaugurou a dispensação da graça, conforme Efésios, capítulo 3, verso 2. Hebreus 4, 15. Agora, livres da lei, vivemos debaixo da graça divina. Não é verdade? E em todo aquele que permanece em Cristo, não vive pecando. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado ao interpretar esse texto aqui, para nós não desconsiderarmos o que está escrito no Antigo Testamento quanto ao Pentateuco. Temos que tomar muito cuidado, porque tem uns espertinhos aí, que quando é para poder atender as suas vontades, eles falam, eles dizem que o Antigo Testamento não serve mais, nós estamos na graça. Tem uns espertinhos falando isso. Mas quando eles querem justificar certos pensamentos, eles voltam no Antigo Testamento. Aí eu sou obrigado a entender que este homem ou mulher são de língua dobre. Nada, o Antigo Testamento é passado. Aí quando ele quer justificar, por exemplo, pastores com 2 ou 3 mulheres, ele se baseia em quê? Salomão teve, eu também posso ter. Então, tem que tomar muito cuidado com esses espertinhos que usam as coisas do passado a seu favor. Porque a Bíblia diz que o homem aquele que é ministro, principalmente o ministro do Senhor, tem que ter apenas uma mulher, uma esposa. Cuidado com essas interpretações maliciosas, porque foram as interpretações maliciosas que colocou a lei em xeque, colocou a lei precisou fazer um ajuste quanto a isso. A lei não foi abolida, não. Ela não foi aniquilada. Jesus falou, eu não vim desfazer a lei, vim cumpri-la. Agora tem que tomar muito cuidado ao interpretar, para não cairmos nas armadilhas dos nossos próprios pensamentos. Temos que tomar muito, e hoje nós estamos assistindo muito isso nesses últimos tempos. Bom, já está fechando nosso tempo, né? A lei esboça o plano da redenção em Cristo Jesus, é uma sinopse. Pelos méritos da cruz de Cristo, fomos resgatados da maldição da lei. Segundo ponto, os evangelhos e a mensagem de Cristo
O conceito de evangelho, o termo evangelho, tem origem no grego evangelion, com o significado de obras novas, tá? Obras novas. Refere-se à mensagem do reino de Deus e da salvação por meio de Cristo, conforme Atos, capítulo 15, verso 7, ou 20 e 24, né? Seus autores são chamados de evangelistas, que significa portadores de boas novas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, tá? São chamados de sinóticos, porque são semelhantes entre si. Os sinóticos registram especialmente o ministério de Jesus na Galileia, tá? E o quarto evangelho, que é o evangelho de João, tem peculiaridade própria, que enfatiza o ministério de Cristo na Judéia. Ressalta-se que, embora retratada de modo distinto, a mensagem dos evangelhos é única, conforme Gálatas 1, 8. Segundo, a mensagem do reino de Deus. Em Mateus, o Senhor Jesus, após o batismo nas águas, conforme Mateus 3,16, em sua vitória na tentação no deserto, Mateus 4,11, passou a pregar a chegada do reino de Deus. Tá? Mateus 4,17. Nos outros sinóticos, a pregação do reino de Deus também aparece como tema central de mensagem de Cristo. Marcos 1,15, Lucas 4,43. João enfatiza que o reino de Deus não é deste mundo. João 18,36. Os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Lucas 4,18-21. Nele, Jesus é apresentado como o filho de Davi e o filho de Deus em Mateus 1,1, Marcos 1,1. Sua vinda inaugura o começo do reino e requer a conversão dos pecadores. João 3,5. O reino aponta para a soberania de Deus sobre todas as coisas no presente. Lucas 17:21 e no futuro, Lucas 1:33. Precisamos entender isto. Outra coisa interessante, já está finalizando nosso tempo, nós vamos ver se a gente passa desse vídeo para o outro, porque fecha em 33:10. Uma outra coisa que nós precisamos entender na interpretação bíblica, que nós precisamos entender, quando está reunido um povo para ouvir a palavra, muitas explicações, né, sem a essência da verdadeira pregação, não leva as pessoas a nada. As boas novas